Existe horário para tudo, menos para Deus. Nós não damos oportunidade para Jesus curar, batizar com o Espírito Santo, libertar. Não damos oportunidade para Jesus falar com a igreja. Nossos cultos estão preenchidos já, estão todos programados já. Estamos fazendo do cristianismo uma religião apenas, uma capa apenas. Devemos voltar um pouquinho, olhar para a palavra de Deus, olhar para o comportamento da igreja ao longo dos séculos e ver que é nos avivamentos que as pessoas realmente têm o desejo de congregar, de ganhar almas, de fazer realmente a obra de Deus. Então devemos dar mais oportunidade à igreja de ser avivada. Estamos priorizando sabedoria humana, priorizando música, em detrimento da comunhão com Deus. Cada dia nós vemos mais e mais pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Pessoas que não sabem o que é um dom do Espírito Santo. Pessoas que não têm nem desejo de receber o batismo com o Espírito Santo. Pessoas que não têm nem desejo de ter um dom do Espírito Santo operando através dele. Cada vez mais as pessoas vão para a igreja buscando enriquecimento financeiro, vão pedir cura, mas não desejam mais as coisas de Deus, as riquezas de Deus, as riquezas espirituais. Não desejam receber dons, porque dons é para ajudar as pessoas. As pessoas só estão buscando dinheiro. Temos que mudar essa situação. As coisas de Deus devem ser buscadas, devem ser desejadas. Paulo diz: desejai ardentemente os dons. A presença de Deus deixou de ter importância para nós. Nós não vamos ao culto para ter um momento de intimidade com Deus. Vamos apenas assistir um show, assistir as pessoas ali cantarem, ouvir as pessoas cantarem. Vamos ver ali se o pregador é bom, se não é. Vamos olhar as roupas das pessoas. Vamos colocar fofocas em dia. Mas não existe ali um prazer na presença de Deus. Não existe uma real busca dessa presença de Deus. Não existe realmente um culto a Deus. Quando muito nós fazemos, nós ainda damos a oportunidade para alguém aceitar Jesus. Nós nos contentamos com muito pouco. Deus tem tanto para nós, mas nós nos contentamos com pouco. Agora lembre-se, nosso descanso é em Cristo. Ele diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e achareis descanso para as vossas almas. O verdadeiro cansaço do homem está na alma. O corpo, você dormiu, descansou. Agora a alma precisa de Jesus. Você precisa ter um encontro, uma intimidade com Jesus. Você precisa ter uma real presença de Jesus na sua vida. Nós temos o Espírito Santo morando em nós. Devemos ter mais comunhão, mais intimidade com o Espírito Santo. Devemos ter mais paz, justiça e alegria do Espírito Santo em nossa vida, já que pertencemos ao reino de Deus. Ache o descanso verdadeiro. O descanso verdadeiro não é um dia que você não trabalha, mas o descanso verdadeiro é Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Aproveite esse dia para buscar intimidade com Deus. Assim você achará o verdadeiro descanso, que é o descanso da alma. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Está aí Mateus 11, 29. Vamos ver aí o nosso quadro que temos aí na nossa lição sobre o assunto de hoje. Veja aí o dia do Senhor, a antiga aliança, né? E o dia do Senhor na nova aliança. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, temos aí
um concerto entre Deus e os israelitas, uma aliança, um pacto. Êxodo 31, 13. Em contrapartida, o dia do Senhor na nova aliança, no Novo Testamento, Jesus é mediador de um novo concerto, uma nova aliança. Hebreus 8, de 6 a 13. Lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, havia promessas para aqueles que guardavam o sábado. Veja aí Isaías 56, de 1 a 7. Na nova aliança, Jesus é o Senhor do sábado. Veja Marcos 2, 26 a 28. Na antiga aliança, em Êxodo 31, 15, nós vemos que quem o profanasse morreria. E na nova aliança, não estamos debaixo da lei, mas estamos aí debaixo da graça de Deus. Romanos 6, 14. Na antiga aliança, nós vemos em Deuteronômio 5, 15, uma lembrança da libertação do Egito, que era o significado desse sábado. E no dia do Senhor, a nova aliança, as exigências da lei mosaica foram canceladas, pois Jesus a cumpriu plenamente em nosso lugar. Veja aí Colossenses 2, 14 e 16. Nós vamos procurar agora passar pelos principais pontos da nossa lição aí. Vamos ver aí dentro da nossa introdução primeiro. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que guardassem o sábado como dia de repouso e de adoração. Os filhos de Israel, porém, ignorando o mandamento divino, quebrantavam constantemente o dia santo. Haja visto o que aconteceu na época de Neemias. Já egressos do exílio e já instalados em sua terra, os judeus continuavam a profanar o dia do Senhor. Então o princípio aí do sábado é exatamente um dia de consagração a Deus, um dia de aproveitar para se dedicar mais a Deus. E naquele tempo que estava acontecendo, que esse dia, ao invés de ser aproveitado para Deus, estava sendo aproveitado para as coisas das necessidades humanas. Estava sendo preenchido como um dia de compras e não um dia de dedicação ao Senhor. Então Neemias, vendo que as pessoas estavam indo ao comércio, ele mandou fechar as portas da cidade para impedir então que as pessoas fossem ao comércio e houvesse ali uma grande tragédia entre o povo, porque a promessa de Deus para aqueles que não cumpriam a ordem de guardar o sábado era a morte. Então, antes que isso acontecesse, Neemias enxergou o erro e corrigiu o erro. Na nossa lição, nós temos aí a parte 1, dizendo Deus ordena a guarda do sábado. Na parte 2, o descumprimento da lei mosaica no tempo de Neemias. E número 3, a guarda do sábado em o Novo Testamento. Na nossa parte 1 aí, Deus ordena a guarda do sábado, nós temos aí os seguintes tópicos. Primeiro, uma ordenança divina para os israelitas. Segundo, um sinal entre Deus e o seu povo. Terceiro, o propósito divino da guarda do sábado. Vamos ver primeiro então aí, dentro de Deus ordena a guarda do sábado, uma ordenança divina para os israelitas. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A observância do sábado, então, era parte do concerto que Deus fizera com Israel e constituía-se no sinal de que este era um povo santo, separado das demais nações e que pertencia exclusivamente a Deus. Então era uma ordenança, não era apenas uma opção, era uma ordenança, era lei e tinha que ser obedecida essa lei. Era uma exigência de Deus para que aquele povo estivesse então naquele dia inteiramente disponível para o culto ao Senhor. Então a igreja deve pensar e meditar nisso, porque já que nós temos um dia de descanso instituído por lei, instituído em nosso país, devemos então aproveitar esse dia e devemos nos dedicar então ao Senhor. Nós podemos, você diz, mas é a minha família, então dedique esse dia a ensinar a sua família aí a palavra de Deus, ensinar a sua família que esse dia é um dia importante de consagrar ao Senhor, de fazer a obra de Deus, por exemplo, você pode pegar a sua família e aproveitar esse dia para evangelizarem juntos, de irem à escola bíblica dominical, de irem ao culto. Então, um dia que você pode aproveitar para isso, ao invés de pegar esse dia e aproveitar aí em divertimento, né? Em lazer,
aproveitar esse dia, às vezes até para fazer coisas que não agradam ao Senhor, assistir filmes que não agradam ao Senhor, de ficar aí grudado na TV assistindo futebol, ou programas que não tem nada a ver com a santidade de Deus. Então, esse dia você deveria aproveitar para as coisas do Senhor. Número 2, aí um sinal entre Deus e o seu povo. Dentro dessa primeira parte aí, Deus ordena a guarda do sábado. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, Deus ordenou a guarda do sábado como sinal de sua aliança e do seu relacionamento com Israel. O sábado representava o selo da aliança mosaica. Por conseguinte, quem o profanasse pagaria com a própria vida. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Êxodo 31:15. Então veja bem que era uma coisa séria, muito séria. Quem não guardasse, morreria. Não era uma opção apenas, mas era uma exigência realmente de Deus. Correria então o risco de morrer quem não cumprisse, quem não guardasse o sábado. Já pensou se Deus tivesse dado aí um mandamento para a igreja de guardar o sábado? Se os apóstolos lá naquela reunião de Atos capítulo 15 tivessem colocado ali entre as exigências, tivesse colocado ali guardar o domingo, então seria coisa séria. Imagine quanta gente estava morto já. Então nós devemos consagrar esse dia de livre e espontânea vontade, com amor verdadeiro no coração, desejo de cultuar o Senhor. Aproveitar esse dia, já que não é uma ordem e nem ninguém vai morrer por causa disso, mas é uma ideia para cada um de nós. É um desejo de Deus para cada um de nós, que nós possamos nesse dia aproveitá-lo para cultuar o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Então, dentro dessa primeira parte ainda, número 3, o propósito divino da guarda do sábado. Então a guarda do sábado tinha como propósito proporcionar ao homem um dia de descanso, adoração e serviço ao Senhor. O povo reunido em assembleia solene trazia ali suas ofertas. Então o sábado, pois, era um dia de regozijo e alegria na presença de Deus. Então o povo deveria se lembrar aí dos dias que eram escravos no Egito, seus pais foram escravos no Egito, e agora podia aproveitar também e lembrar dos dias que seus pais, e eles mesmos, alguns deles, estavam cativos na Babilônia. O que eles fariam? Olha, aqueles dias nós éramos escravos, nós não tínhamos a opção de consagrar um dia a Deus. Agora nós temos. Estamos na nossa nação, estamos dentro da cidade escolhida por Deus para cultuarmos a Deus. Então aproveitemos esse dia. Eles deveriam fazer era isso. E nós, a igreja, devemos nos lembrar que antes nós éramos escravos do pecado. Aproveitávamos esse dia para dançar, beber, jogar, contar piada, assistir pornografia, prostituir, tanta coisa errada que usamos esse dia para fazer. Devemos nos lembrar que nós estávamos aí prisioneiros do pecado nesse dia antes. Agora nós temos esse dia livre para cultuar o Senhor, para consagrar o Senhor, fazer as coisas do Senhor. Parte 2 aí, o descumprimento da lei mosaica no tempo de Neemias. Nós vamos ver aí, tópico 1, desrespeito pela guarda do sábado. Tópico 2, a ganância dos mercadores. Tópico 3, Neemias proíbe o comércio no sábado. Então, dentro dessa parte 2, o descumprimento da lei mosaica no tempo de Neemias, vamos ver aí, número 1, desrespeito pela guarda do sábado. Neemias tinha consciência de que o povo quebrara os mandamentos do Senhor em diversas ocasiões. Por conseguinte, todos deveriam saber que cumprir a lei não era uma opção, era algo que o Senhor demandava dos israelitas. Se estes, porém, violassem o mandamento, seriam punidos com toda a sorte de maldições descritas em Levítico 26, 13 a 33. Então os israelitas estavam fazendo do sábado, do dia que Deus exigiu deles a consagração total a Ele, estavam fazendo desse dia um dia de lazer, de compras, né? E não estavam se dedicando ao Senhor. Estavam profanando o dia do Senhor. E Neemias enxergou isso e tomou logo a providência urgente, antes que acontecesse coisas terríveis para aquela nação. As maldições previstas na palavra de Deus cairiam sobre aquela nação. E novamente eles estariam sendo prisioneiros, levados cativos para outro país.